Para a maioria aqui me conhece, né? Mas para quem não me conhece, eu sou a Andréa, mãe de 2 filhos maravilhosos, Francisco, que está aqui presente, a Samanta, que também é estudante de logosofia. E vou tentar passar para vocês algo que eu venho aprendendo aqui na logosofia, que é um tema bem interessante, que é a arte de criar a si mesmo. Mas antes eu vou começar com uma historinha, porque tem algo na logosofia que a gente tem que praticar. Na verdade, a logosofia é uma ciência, então a gente pratica tudo, né, que a gente tem aprendido. Então havia uma mãe caminhando com o filho no centro de uma cidade, e ela estava muito preocupada que esse menino, ele comia muito doce, e ele não queria largar de jeito nenhum de comer doce. E coincidentemente ela encontrou um sábio, uma pessoa muito sábia na cidade conhecida, e ela então pediu para o sábio, ela parou o sábio e pediu para o sábio, sábio, você pode dar um conselho para o meu filho? Aí o sábio deu para ela, sim, você pode pedir para ele parar de comer açúcar e dizer o porquê? Aí o sábio olhou para a mãe, olhou para o menino e foi embora. E a mãe, sem entender, ficou pensando, né? Ué, o que aconteceu? Será que ele não entendeu o que eu perguntei? E passou-se um tempo, a mãe com o seu filho, novamente, andando na rua, e encontrou esse sábio, de novo. E aí ela parou o sábio novamente e perguntou, sábio, recorda que eu parei você há uns meses atrás, pedindo para que você desse um conselho para o meu filho, para ele parar de comer açúcar? Por que você não o fez? Aí o sábio olhou para o menino e disse, pare de comer açúcar. Aí a mãe, né, ficou pensando e perguntou para o sábio, mas por que só agora? Porque antes eu comia açúcar. O sábio respondeu. Então, moral da história, a gente não oferece aquilo que não tem, né? Então, a logosofia, a gente pratica, todo o conhecimento que a gente vem aprendendo, a gente pratica na vida. E eu, então, aqui vou estar tentando passar para vocês algo que eu venho aprendendo com criar a si mesmo, me transformar num outro ser humano, tá? São experiências que eu venho trazendo da vida. Então, o tema é a arte de criar a si mesmo, né? Então, eu vou trazer um pouquinho como é que é isso, né? A Camila trouxe que a logosofia é uma ciência, né? E ela possui um método próprio de estudo, criado pelo autor Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. Se é uma ciência, o que ela estuda, então? O que será que é uma... Se é uma ciência, né? A logosofia, ela estuda o quê? Corpo humano? Engenharia, como construir um prédio? Para quê ou por quê? E como realizar essa arte de criar a si mesmo? Então, eu vou trazer algumas respostas, né? Então, se é uma ciência, o que ela estuda? Ela estuda o ser humano na sua parte anímica, na sua parte espiritual, na sua parte interior, né? Eu não venho aqui aprender geografia, biologia, não. Eu venho aprender a me conhecer. Quem é a Andréa? Para quê ou por quê? Aí cada um tem uma resposta, né? Aí cada um tem uma resposta para isso. Eu vim porque eu queria ser uma pessoa melhor. Eu queria ser uma mãe melhor. Eu queria ser um ser humano melhor. Eu queria que as minhas inquietudes, né, tivessem respostas. Quem é Deus? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é o meu papel aqui como ser humano? E como realizar a arte de criar a si mesmo, aí nós temos o método de estudo da logosofia. Eu vou, né, trazer para vocês como é que funciona o método, para que vocês entendam um pouquinho. Outras perguntas, né? Esse aqui é o ensinamento da logosofia que está no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, página 301. O processo de evolução consciente se inicia a partir do instante em que concentra sua atenção dentro de si mesmo. Se propõe a ser consciente de sua própria vida, analisando tudo o que há nela, defeitos e virtudes, e o que mais constitui sua razão de ser. Os defeitos e as deficiências formam a sua imagem negativa.
Então eu vim aqui na Logosofia justamente para isso, para mudar essa imagem negativa que eu tinha de mim mesmo e que os outros tinham de mim mesmo, né? Porque os outros também têm essa imagem, vê, né? Essa imagem. E fortalecer as virtudes que eu já possuía, porque nós todos temos virtudes e valores, né? E deficiências. Eu penso que aqui todos concordam comigo, né? Não sei, mas eu penso que sim. Então eu vim aqui justamente para me melhorar como ser humano. Essa aqui é só uma imagem, né, da estátua que Bob Carlyle é o autor dessa estátua, né, onde ele representa aqui a obra da escultura, né, do homem se esculpindo a si mesmo, né. Então é interessante porque a gente pode fazer uma analogia com a nossa própria vida, né. Se eu quero construir uma estátua de mim mesmo e me reconstruir, né, fazer uma escultura e me aprimorar e me aperfeiçoar e me tornar um ser humano bonito, numa escultura eu preciso de martelo, né, preciso de uma pedra e tal, né. Mas isso na vida real não funciona, né? Mas que elementos e que ferramentas então que eu preciso para esculpir a mim mesmo, né? Como eu ser físico, né? E é o que a gente vai aprender um pouquinho aqui. Que eu vou tentar, né, repassar para vocês o que eu tenho aprendido. Então, assim, perguntas, né, que eu me fazia antes, ainda faço as perguntas, porque nós, todos estudantes de logosofia, somos seres humanos em processo de evolução consciente, se aperfeiçoando. Não somos perfeitos, né? Não somos donos de tudo, donos do conhecimento, ao contrário. Aqui a gente compartilha muito que cada um aprende, né? Mas a gente está em processo e eu penso que esse processo não vai cessar nunca, não para nunca. Então eu sempre fiz essas perguntas, né? E hoje eu me faço, né? Eu sou feliz como sou? Será que existe algum meio de mudar algo em mim que não gosto? Era algo que eu perguntava muito, porque eu vou trazer aqui um pouquinho de mim, né, do meu lado que não é bonito, que não era bonito, né? Vamos dizer assim, porque eu estou em processo de me melhorar. Então eu tinha muitas coisas que eu não gostava dentro de mim, né? Eu não era uma mãe legal, então assim eu agia com impulsividade, às vezes com gritos com meus filhos, mas depois eu me arrependi. Só que eu não conseguia saber como fazer. Como é que eu ia ser melhor? Como é que eu ia mudar esse meu jeito de ser? Aí lia livros, né? Buscava livros de autoajuda, mas nada resolvia. Então eram perguntas que eu fazia, né? Por que tenho reações em minha conduta que não aprovo e me arrependo depois? Será que podemos melhorar o modo em que vivemos em sociedade? Vocês estão contentes com a forma como a sociedade está se conduzindo? A vida é somente nascer, crescer, casar, ter filhos, adquirir bens materiais e morrer? Será que a vida é só isso? Era uma inquietude que eu tinha muito grande, que eu não me conformava. Senão, não é possível, que a vida não é isso. E como posso acessar valores elevados e me tornar um ser humano melhor e mais feliz? Então, eram perguntas que eu fazia, né, e que me fez estar aqui hoje. E aí vem outras perguntas. Então, como nós podemos fazer isso? Como construir a si mesmo? Por onde começar? Se eu quero esculpir uma estátua bonita, né, ou pintar um quadro, eu começo com comprar tinta, comprar o quadro, comprar pincel. Mas construir a mim mesmo. Por onde eu começo? Que ferramentas são necessárias para realizar essa arte? O método logosófico consiste em praticar o que se estuda e estudar o que se pratica. Então, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, os estudos que a gente vai fazendo, a gente pratica na vida. Por isso que ela é ciência pura. É uma experiência que a gente faz com a nossa própria vida. Já pensaram, já pararam para pensar de fazer experiência com a própria vida? Alguém faz essa experiência com a própria vida? E que resultados tem colhido dessas experiências?
Dizem, né? Existem ditados que a gente tem dois tipos, que a gente aprende na vida por duas maneiras, né? Ou no amor ou na dor, não é isso? Não seria melhor se a gente aprendesse sempre no amor e não na dor? Será que é possível aprender no amor em vez de ser da dor, né? Porque a gente aprende errando. Mas será que existe alguma maneira de não errar? Eu não tenho resposta para tudo, eu estou fazendo um monte de perguntas, eu gosto de fazer perguntas, tá? Então vamos lá. Como é que eu entendo que é esse processo, né? Eu preciso primeiro observar a mim mesmo. Observar a minha conduta, observar o que eu falo, observar como é que eu me conduzo diante da minha família, diante dos meus filhos, diante da sociedade, diante dos amigos. Então eu preciso fazer uma observação de mim mesma, eu preciso estar atenta para observar a mim mesma. E aí eu vejo que algo em mim não está bom, que eu não estou feliz. Eu não gosto dessa parte de mim. Eu tenho várias virtudes, né? Eu sou uma amiga fiel, né? Eu não roubo. Então eu tenho várias virtudes, mas eu tenho lá dentro coisas em mim que eu não gosto. Então eu me incomodo com isso, né? Então eu preciso primeiro fazer essa observação de si mesmo. Então o processo de evolução consciente, ou a arte de criar a si mesmo, a gente pode usar esses dois termos, começa com uma necessidade, certo? Eu estou olhando dentro de mim e eu vejo uma necessidade de ser diferente em determinada conduta, né? Eu vou trazer exemplos para vocês depois. Dessa necessidade tem que vir um querer, mas um querer assim muito grande. Será que eu quero mesmo isso? E aí vem esse querer muito grande, muito forte dentro de mim, em realmente querer ser uma pessoa melhor. E esse querer, ele anda sozinho? Ah, eu quero. Eu vou trazer algo assim bem do mundo material. Eu quero aquele carro, ele vai vir para mim? Não, só o querer basta? Não, né? Eu preciso o quê? Criar estímulos. Eu preciso entender como chegar lá. E uma das coisas que eu preciso entender para como chegar lá é criar estímulos. E o que são estímulos para mim? O que eu vou encontrar quando eu chegar lá? Não é um estímulo? Ou me vislumbrar tendo uma conduta diferente, isso para mim é um estímulo. Ou ver um ente querido mais feliz comigo porque eu tive uma conduta diferente com ele, isso para mim é um estímulo. Eu não incomodar os outros, né? É um estímulo, porque eu já incomodei muita gente também com as minhas condutas. Já deixei muita gente brava e triste comigo pelas palavras que a gente professa sem pensar, né? Estando inconsciente e deixando com que a nossa personalidade, né, bota tudo para fora, né, no momento de raiva ou sei lá o que for. Né? Eu acho que aconteceu já com todo mundo. Então, para mim, eu entendo que é isso. Eu preciso me observar, sentir uma necessidade de mudar. Eu preciso querer muito isso. E depois eu preciso criar estímulos para alcançar esse meu objetivo. Mas o que comanda tudo isso? Eu venho aprendendo na logosofia que tem uma palavra que eu não dava muita importância, que é a palavra pensamentos. A logosofia traz... O que será que é pensamentos? A logosofia traz, então, que os pensamentos são entidades psicológicas que se geram na mente humana, na qual se desenvolvem e ainda alcançam vida própria. A ciência logosófica ensina a conhecê-los, identificá-los, selecioná-los e utilizá-los com lucidez e acerto. Esse ensinamento aqui de baixo, já pararam para pensar que interessante? Os pensamentos, apesar de sua imaterialidade, são tão visíveis e tangíveis como se fossem de natureza corpórea. Já que se é possível ver com os olhos e palpar com as mãos físicas a um ser ou objeto desta última manifestação.
Vou tentar explicar. Essa caneta aqui, né? Ela nasceu da onde? Podem trazer aqui quem quiser colaborar. De uma ideia, acho. Eu pensei. Uma ideia, um pensamento, né? Me veio. Eu preciso de um objeto que escreva o que eu estou pensando ou o que eu estou falando. Certo? Veio uma ideia. Então o pensamento ele não se materializa? Exatamente. Mas nesse caso aqui, surgiu de um pensamento, né? Essa cadeira, tudo que existe nasceu de um pensamento. Se a gente for parar para pensar o óculos, a roupa que a gente está vestindo, o sapato, o crachá, só a água, né, que foi a criação que nos deu, mas o copo nasceu de um pensamento. Né? Então, para a gente entender que o quanto é forte o que a gente pensa. E aí a logosofia traz mais uma coisa sobre o pensamento. Opa, fugiu aqui. Eu vou trazer aqui um exemplo. Se alguém já viu esse filme Divertidamente, é legal, né? Eu vi o 1 e o 2, né? Já é o 2 só que tem, né? Tô doida para chegar no 3, porque eu acho assim para mim, um dos filmes que eu assim infantis, né, que trazem um conhecimento, né, uma clareza sobre como é que funciona a mente. Claro, eles usam, né, a imaginação, usam fantasia, mas a forma como eles trazem, né, de como funciona a mente é muito interessante. Porque a menina, né, é uma adolescente que está passando por uma mudança de cidade e também passando pelo aquele período de aborrecência, né, que a gente muito fala, que é a adolescência. Todos nós já passamos, né, e a maioria aqui já teve filhos também que passou por isso. E aonde existem muitos conflitos, né, principalmente nessa fase, né, da adolescência, existem muitos conflitos internos, né. Então, como é que, para mim, né, como é que eu entendo como é que funciona a mente? É justamente isso, são pensamentos, né? Tem o pensamento da raiva, tem o pensamento da vaidade, o pensamento da alegria, o pensamento do medo, o pensamento da tristeza, e eles vão tomando conta da mente em determinadas situações que a gente está vivendo que vem, né? E vem toda hora, e aí nos fazem fazer coisas que a gente não gosta, fazem a gente ter medo e não levar adiante um plano, um projeto. A vaidade, quando ela não existe um equilíbrio, né, também faz as pessoas serem assim, né, demais. A raiva que faz eu falar coisas que eu não queria falar e assim por diante, né. E a alegria que é a mais legal, né? Quando ela aparece é o pensamento mais legal que existe, né? Então, assim, eu entendo justamente isso, que na nossa mente tem esses pensamentos estão ali, rondando ela. Mas são meus? Todos os pensamentos que estão aqui na minha mente, será que são meus? É uma pergunta. A logosofia traz que existem pensamentos próprios e os pensamentos alheios, que interferem na nossa vida. O que é um pensamento alheio que interfere na minha vida? Vou dar um pequeno exemplo de uma filha que foi assar o peixe e colocou o peixe dentro de uma assadeira com o rabo. Sem o rabo, desculpa. E aí ela colocou esse peixe na assadeira sem o rabo e perguntou para a mãe dela: mãe, por que eu tô assando um peixe sem o rabo? Por que se assa peixe sem rabo? Por que não pode estar o rabo do peixe? Eu não sei. Eu sempre fiz assim, porque a minha mãe também fazia assim. E aí essa mãe dessa menina foi perguntar, vamos perguntar lá para a avó, porque a avó fazia. Ô vó, por que tu sempre fazia, quando assava um peixe, tu cortava o rabo do peixe? Aí a avó responde, porque não cabia na travessa.
Então não é um pensamento alheio que eu estou levando para a minha vida, sem me questionar, sem perguntar de onde ele veio, por que ele veio. Então quantos pensamentos alheios habitam a minha mente, que não são criados por mim, e que eu conduzo a minha vida segundo eles? Perguntas. Vocês vão sair com muitas perguntas. Então, o que a logosofia fala, né, sobre os pensamentos? Que quando o homem aprende a conhecer seus próprios pensamentos, os localiza em sua mente e os seleciona para servir-se dos melhores, e quando sabe que pode criar pensamentos próprios em vez de usar os alheios, e exercita sua faculdade de pensar, já está de posse de uma chave para dominar seu campo mental e estabelecer suas defesas mentais. Então, a gente vem aprendendo aqui na logosofia justamente isso, né? A conhecer os pensamentos, como é que eles circulam na minha mente, quais são os meus, quais são os alheios e o que eles estão fazendo comigo. Porque todo pensamento se materializa em uma conduta ou em algo material. Se eu estou com um pensamento da raiva, como lá no filme, esse pensamento vai externar em forma de palavras. Eu vou agredir alguém. Não é mesmo? Então, tem muita coisa para se conhecer, né? E é claro que tem muita coisa por trás, né? Para entender esse mundo, né? Aqui o ensinamento traz sobre as faculdades, né? Que são capacidades, né? Faculdades são processos que acontecem na nossa mente que a gente tem que aprender a conhecer, né? Como a faculdade de pensar, eu preciso aprender a pensar. A faculdade de refletir, eu preciso aprender a refletir. A faculdade de razoar, eu preciso aprender a razoar, né? E assim a gente vai aprendendo, mas não é esse o nosso foco. Vamos adiante. Então eu vou trazer agora um pouquinho do meu lado negativo de como é que funciona todo esse processo. Isso aqui são conquistas que eu tive nesse meu processo de evolução consciente, nos 14 anos que eu estudo logosofia, né? Vou dizer para vocês que às vezes eles aparecem ainda, mas assim, ó, em muito diminuído. As reações são muito diminuídas em muito poucas vezes, né? E já melhorei muito em alguns aspectos. Então eu vou trazer uma deficiência minha que se chama que eu tinha, né? Que se chama suscetibilidade. Então a logosofia traz que a suscetibilidade, quem tem, né? A pessoa que a padece se ofende no trato comum pelo mais insignificante motivo. Essa deficiência expõe a frequentes atritos e ressentimentos com os semelhantes. Alguém se identifica com essa deficiência? Nunca. Eu concordo com tudo que os outros falam. Se alguém me dá um conselho, eu sigo legal esse conselho? Concordo. E qual é a antideficiência da suscetibilidade? É a equanimidade. Não existe essa palavra em português. É o sentido de justiça e, ao mesmo tempo, a medida exata com que são apreciados os valores opostos. Então, ela mantém o homem protegido das atitudes extemporâneas da suscetibilidade que surgem impulsionadas pelas ligeirezas do juízo. Eu já vou trazer para a prática, tá? Mas é só para vocês entenderem, assim, essas... E tem uma outra deficiência, que é a irritabilidade. Eu era uma pessoa muito irritada, mas muito mesmo. E o que é irritabilidade, né? Existe esse livro aqui, ó, Deficiências e Propensões do Ser Humano. Aqui o autor da logosofia traz, né, muitas das deficiências, como é que elas agem em nós, realmente como agem, né, o que acontece no nosso ser. E ele traz também a antideficiência de como combatê-las, né. Então, a irritabilidade ocasiona abatimento no ânimo de quem a padece, revela um estado quase permanente de desgosto e dá lugar a manifestações contraditórias do ânimo. Há um instante de otimismo, se segue bruscamente outro de pessimismo, há um de prazer e o outro de azedume. Alguém se identifica com essa?
Não, eu ia falar, eu não, sou a minha amiga. Ah, só tua amiga. E a antideficiência, então, da irritabilidade é a temperança, que é o sedativo psicológico que modera as rudezas do temperamento até a sua total extinção. Então eu vou trazer para vocês na prática como é que funciona essa arte de criar a si mesmo e esse processo de evolução consciente. É claro que tem muita coisa por trás, né, desse processo, e a gente não vai conseguir aqui falar em pouco tempo que a gente tem, né? Mas eu vou tentar passar para vocês a forma como eu venho tratando essas deficiências. Então eu tenho aqui a suscetibilidade e a irritabilidade, né? É algo que eu não gosto em mim. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu não quero mais ser assim. A suscetibilidade, ela aparecia muito com um ser próximo da minha família, com quem eu convivia todos os dias, porque eu trabalhava todos os dias com esse ser. E todos os dias, quase todos os dias, a gente brigava. Porque ele não podia abrir a boca e me pedir para fazer alguma coisa, ou dizer que aquilo que eu não fiz não ficou bom, que já era motivo para eu fechar a cara, ou eu chorar, ou eu ir para minha sala e derrubar tudo que tinha, de raiva, porque eu queria mesmo era falar um monte de coisa para ele. Então, a suscetibilidade, ela aparecia dessa forma na minha vida. Né? Então, assim, tudo que a pessoa falava, a suscetibilidade é isso, né? Eu sou suscetível ao que o outro fala. Então, tudo que o outro falava, eu achava que era algo que me agredia, era uma agressão para mim, eu via dessa forma. E é engraçado que vocês podem perceber que isso não acontece com todas as pessoas. Eu tenho a deficiência da suscetibilidade, mas ela só acontece, ela só se manifesta com algumas pessoas, vocês já perceberam? Às vezes com o marido, ou com um determinado filho, ou com uma determinada pessoa, né, da família. Não é com todos, não é com pai, mãe, todos os irmãos, todos os... Não, é com algumas pessoas. Por que será que isso acontece? Eu, ao menos, percebi isso, né? E depois tinha a irritabilidade, né? Que é aquela coisa, para mim, a irritabilidade justamente é o que o autor da logosofia traz aqui, né? Sobre isso. Períodos sazonais que eu passava na minha vida, né? Uma hora estava bom, eu estava a mil, e daqui a pouco vinha uma coisa mínima que acontecia, mas mínima. Às vezes era uma coisa boba, assim, de algo que eu queria comprar e não pude comprar. Aquilo já estragava o meu humor, já destruía o meu dia, eu já ficava péssima. Aí externava essa irritabilidade para os outros, aí eu era agressiva. Hoje eu não tenho vergonha de falar, não. Tenho até muita alegria em falar de que eu era, né? Então, essas duas deficiências, então, me incomodavam demasiadamente. E aí, quando eu conheci a logosofia, né, que eu percebi que existia uma possibilidade de eu mudar, porque isso aí me acompanha, não é de agora, me acompanha desde que, sei lá, talvez da adolescência, mas me lembro mais da fase adulta, né, que ela se manifestava bastante. E aí a gente tem os ensinamentos da logosofia, né, que são os livros que o autor deixou, com os conhecimentos que ele também foi aplicando na própria vida, né, e entendendo, né, como é que funciona a mente do ser humano. Esses livros, como a Camila trouxe, eles podem ser baixados gratuitamente. Então, nosso intuito aqui não é vender livros, né? Eles podem ser baixados de forma gratuita, mas quem quer ter o livro físico, aí a gente tem para vender aqui na série. Mas dá para baixar gratuitamente, ou até comprar pela livraria. Então, eu fui estudar as deficiências. Então, aqui existe o livro das deficiências e propensões. Eu peguei a suscetibilidade, que era uma das coisas que eu queria mudar. E aí eu fiquei estudando, né? O que é a suscetibilidade? E é engraçado, antes de começar, eu quero só trazer uma experiência que eu tive, que logo que eu ingressei na logosofia, eu comprei esse livro, né, que eu achei bem interessante. E aí eu fiz meus filhos estão aqui, eles sabem disso.
Eu fiz uma enquete com eles. Primeiro eu peguei esse livro e comecei a dizer quais são as deficiências que eu tenho. Eu fiquei pensando aqui, né? Aí fiz, porque tem aqui uma lista de 36, 35, eu sempre esqueço, 33, né? Hã? Agora me fugiu. Não, 30, né? Deficiências. Bom, que seja. Mas aqui tem várias, né? Tem amor próprio, aspereza, brusquidão. E aí eu fui colocando eles na lista e fui colocando assim, essa eu tenho, essa eu não tenho, essa eu tenho, essa eu não tenho. E de 30 e pouco eu encontrei 11. Poxa, 11 eu vou ter que trabalhar. É muita coisa, né? Aí eu fiz uma enquete com os meus filhos. Eu vou dizer para vocês algumas deficiências, eu quero que vocês me digam se eu tenho ou se eu não tenho. Eu quero, olha, quero que vocês adivinhem o que aconteceu. Aumentou ou diminuiu? Aumentou o número da deficiência. Então tem quanta coisa que eu não conheço de mim mesmo. Né? Só fazendo um adendo aqui, tá? Então eu fui estudar aquelas que me incomodavam e aquelas que eu via, porque como é que eu vou estudar algo que eu não conheço? Né? Se o meu filho fala que eu sou vaidosa, eu não enxergo que eu sou vaidosa. Então, no momento eu não tenho que estudar aquilo, porque eu não consigo enxergar aquilo em mim. Como é que eu vou estudar algo que eu não consigo ver dentro de mim, né? Então, eu fui estudar aquelas que eu vi que me atrapalhavam, que me incomodavam. Então, eu estudei através dos ensinamentos. E aí eu comecei a observar em quais condições, circunstâncias elas apareciam. Como é que elas apareciam? Por que elas apareciam? Por que com aquela pessoa? Então, assim, a gente vai fazendo muito questionamento dentro da gente. Né? Então, eu fui observando e anotando. Hoje eu me peguei sendo suscetível com a fala do fulano, porque ele disse isso para mim. Fui anotando essas informações que eu fui buscando e, ao mesmo tempo, estudando. Estudando não só a deficiência, como outros elementos que a logosofia traz para mim, né? Que ela me ensina a usar as faculdades, né, da mente, que eu trouxe aqui, do pensar, do refletir, do razoar, e também me ensina as faculdades sensíveis, que é o de amar, de perdoar, de sofrer. Então eu fui estudando, né, é um estudo, e fui tentando entender em quais circunstâncias ela apareceu. E aí eu comecei a identificar. Quando ele fala para mim que isso aqui está errado, eu reajo. Aí eu fiquei perguntando, mas será que está errado? Mas eu não estou vendo erro aqui. E aí eu fui identificando outras deficiências. Que é o achar que eu sei tudo. É o achar que eu não poderia ser corrigida. E aí vem, né? E vem um monte de coisa. Aí vem um monte de coisa que aí a gente vai descortinando um monte de coisas que a gente vai começando a entender. E aí, depois de estudar essa deficiência e fazer essas observações, né, aí a gente fica aqui refletindo sobre como é que ela aparece, em que condições ela aparece. E aí, como eu tinha lá na frente, como eu falei para vocês, um querer, uma necessidade, um querer, né, e o estímulo de me vislumbrar, me dando bem com esse ser humano, da melhor forma possível, para que os nossos sentimentos não se alterassem, né, porque é um ente da família, então existe ali uma ligação afetiva, né? E eu não queria jamais que essa ligação deixasse de existir, porque ela iria de fato acontecer isso, porque as coisas estavam extrapolando, né? Eu comecei a colocar em prática a autodeterminação, que é aquela coisa de fazer, né? Então, quando eu me determino, eu não só me determino, não é uma palavra simples, é uma palavra que me leva à ação. Então eu me autodetermino, eu vou mudar, eu vou fazer algo diferente para que isso não acontecesse. E aí eu ativo, quando eu crio essa autodeterminação, eu ativo a minha consciência. Porque eu posso ser consciente dos meus atos, das minhas palavras, do meu dia a dia, desde que eu ative ela. Então, o que acontecia? Quando eu ia numa reunião, então, claro, para ativar a consciência não é uma coisa fácil, né? Aí eu fazia bilhetinhos. Eu tinha um bilhete na minha sala, do tipo assim,
Quando for falar com fulano, preste atenção no que vai acontecer. Porque ela não acontece assim, né? Eu tinha que usar, às vezes, de alguns recursos para isso. Então, quando eu chegar, tem que falar com fulano. Então, eu ativava a consciência e chegava lá. E aí as coisas foram mudando, porque aí eu começava a ver outra forma como ele falava. Mas espera aí, será que eu não tenho que aprender alguma coisa do que ele está me falando? Será que não é uma oportunidade de eu crescer? Ele me ama, ele gosta de mim, será que ele não quer o meu bem? Será que ele não está falando isso para eu me tornar uma profissional melhor? Então eu comecei a ver as coisas de uma outra forma, não como suscetível, não como uma agressão a mim mesmo, mas como algo que eu poderia usar para me melhorar como ser humano. Então eu troquei o papel, eu inverti esse papel de suscetível para um papel de uma pessoa que está determinada a mudar. E assim foi acontecendo, né? E além disso tudo, vem o estudo coletivo, que é o estudo que a gente faz aqui na Fundação Logosófica, né? Porque nós somos estudantes, a gente se reúne 2 vezes por semana, onde a gente, em casa, estuda individualmente, cada um, né? Estuda individualmente e depois a gente aqui faz a troca. O que eu entendi disso? O que eu entendi daquilo? Eu já passei por essa situação, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então a gente compartilha as nossas experiências vividas no dia a dia e as compreensões que a gente vai tirando dos nossos estudos individuais e compartilha. Aí dessa forma, a gente usa muito a figura do bolo, né? Eu chego aqui com uma fatia de bolo e saio com o bolo inteiro. Em vez de chegar no aniversário, a gente já chega o aniversário, o bolo está inteiro, eu vou lá e arranco uma fatia e vou embora, né? Aqui não, aqui é o contrário. A gente traz uma fatia e sai com o bolo inteiro. Né? Porque cada fatia é um pedaço de alguém, é uma experiência de alguém, é um aprendizado de alguém, é um conhecimento de alguém. E aí vem as virtudes, né, as antideficiências que começam a aparecer, né? E com a irritabilidade, a suscetibilidade, a equanimidade, a afabilidade, então eu me tornei uma pessoa mais afável, mais dócil. Porque se eu sou suscetível e irritável, eu sou uma pessoa que é um leão, né? Aquela pessoa que está o tempo todo. E aí eu me tornei uma pessoa mais afável, mais calma, mais tranquila. Não é de um dia para o outro. Eu estudo há 14 anos. E como eu falei para vocês, às vezes, poucas e raras vezes, ela quer aparecer. Se eu estou consciente, eu consigo dominar esse pensamento que está dentro de mim. E às vezes eu não estou. E às vezes ela aparece. E aí eu pego e anoto. Opa, hoje foi um dia que ela apareceu. Mas ela aparece em bem menos proporção. Né? Grau. E um processo. Ele não para. Porque como eu falei para vocês, eu não sou perfeita, ainda tem muito que melhorar dentro de mim, muitas deficiências que eu tenho que corrigir, mas é um processo que não para, então é uma roda, ele não tem fim. A suscetibilidade, a irritabilidade também, como eu falei, às vezes elas aparecem, em menos quantidade, mas aparecem. Então, é um processo, eu não tenho como parar esse processo. Se eu paro, elas aparecem. Então, existe um axioma, né, que é bem interessante, né, que para chegar a ser o que eu não sou, devo principiar por deixar de ser o que sou. Eu não posso ser as duas pessoas. Né? Eu não posso ser a pessoa irritada e a pessoa afável. Eu tenho que deixar de ser uma delas. Né? Então, se eu quero deixar de ser irritada, eu preciso deixar de ser irritada. E outro, né, ensinamento que é muito bonito para mim, que é algo que eu, assim, para a gente compreender, né, é quando a gente realmente pratica o processo de evolução consciente e a gente começa a ampliar a nossa vida, né, e esse ensinamento me traz isso, né, que o inefável prazer de viver não se experimenta enquanto não começarmos a olhar nossa vida como o principal dos trabalhos que devemos empreender. Disso haverá de surgir uma obra de arte que nos pertencerá eternamente.
né? Então a gente está sempre pensando em outros trabalhos, né? Em ser melhor como profissional, ou qualquer coisa, ou adquirir mais bens, né? E a gente esquece que existe aqui um ser humano que precisa ser esculpido, precisa ser melhorado, para que a gente colabore com a humanidade. Né? E aí eu faço mais uma pergunta, né? Ah, não, eu sou perfeita, André. É a minha irmã que não. E aí, eu vou conseguir mudar a minha irmã? Será que eu consigo mudar a minha irmã? Ou eu tenho que mudar e ver com outros olhos a minha irmã? Porque eu não vou mudar ninguém. Eu não tenho esse poder e eu acho que ninguém tem. Eu penso que não, eu não tenho o poder de mudar ninguém. Né? Cada um tem esse poder dentro de si. Então, para mim, olhar o mundo de outra forma, eu preciso mudar a mim mesmo. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha ficado assim, né, um pouco claro o que a gente vai realizando aqui dentro da ciência logosófica. São realmente fatos e tem várias experiências, muitas experiências, né, que a gente compartilha aqui no nosso dia a dia sempre, né? E isso vai enriquecendo cada vez mais a minha vida e vai tornando ela muito mais feliz. Tem algo assim bem interessante que foi logo no começo, que existia uma frase que dizia assim, né? Que para ser médico eu preciso estudar. Para ser engenheiro eu preciso estudar. Para ser arquiteto eu preciso estudar. E para ser feliz eu preciso estudar. Muito obrigada pela atenção, tá? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer trazer algo que compartilhar aqui com todos, fiquem à vontade. Aqui não existe certo e errado também, tá? Não tem. Aqui não existe certo e errado. Aqui existe o que eu compreendo até aqui e daquilo. Eu sou uma pessoa que não me observo, né? Eu vou, eu não preciso mais nada. Ah, tá bom. A gente vive o automático, né? Mas o importante é que a gente tem que ser feliz com isso. Mas se tem algo que incomoda, eu penso que... Não sei, né? Eu não gostava. Eu não gostava. Eu queria mudar. Cris, quer trazer alguma coisa? Se pedir? Ah, não? Então é isso, Camila. Vai finalizar aqui e aí depois pedir para o pessoal que não... Ah, todos já anotaram. Então, só um convite, nós teremos uma reunião informativa para falar mais sobre